Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Brigitte Fouquet Rosenbrock. Dona Brigitte, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. Prazer é meu falar contigo mais uma vez, porque há uns anos atrás eu já dei uma entrevista, já falamos nesse programa, mas sempre é um prazer. Até porque a senhora tem história, né? Bom, Tem muitas histórias. Tem um detalhe, eu talvez seja repetitiva, porque a minha história é sempre a mesma, ela não mudou, o passado não mudou. Então, talvez eu já tenha contado isso em outra ocasião. Também já escrevi nos meus livros sobre mim. Então, muita gente sabe da minha história, né? Agora, tem uma coisa que é curiosa no rádio, na TV e mesmo na mídia impressa, porque nós temos sempre aquela frequência alternada de telespectadores, de ouvintes. A todo instante temos pessoas diferentes, né? E principalmente aquelas pessoas que são adeptas e que gostam da história. A senhora nasceu aqui mesmo em Blumenau, né? Nasci em Blumenau, vivo minha vida em Blumenau, amo minha cidade. A senhora nasceu e se criou em que região de Blumenau? No bairro Vitor Conners, na rua Eugênio Fouquet, hoje, né? Mas antigamente, quando eu nasci, aquela rua não existia, nosso endereço era a Rua Paraíba. E mais tarde é que essa rua foi aberta, também leva o nome do meu avô, porque foi feita em cima de terras do meu avô. O que o seu pai, seu avô, a família fazia naquela época? Qual é a atividade deles? Bem, meu avô foi redator do jornal Der Urwaldspute, o jornal alemão do Sr. Arthur Köhler, e minha mãe dona de casa. Como era comum para a época, né? Sim, e minha mãe não era blumenauense, meu pai era blumenauense, mamãe era de Joinville, e papai era gerente de banco. Ele trabalhou no banco, Caixa Agrícola, depois foi Banco Inco e mais tarde Bradesco. E aquele prédio estava no lugar onde hoje é o Bradesco Prime. Ali era o prédio da Caixa Agrícola. A senhora lembrou da infância, onde morava, né? Ali nas imediações, hoje chamada Rua Paraíba? Não, a Rua Eugen Fouquet. Mas é naquela região ali. Naquela região. É a Rua da Funerária Haas. Só para atualizar um pouco mais o pessoal que não conhece bem essa região. Mas assim, dona Brigitte, a senhora que lembranças tem dessa época, digamos assim, de 70 anos atrás? Que daí a senhora já tinha 10, 12 anos naquela época, um pouco mais? Bem, a lembrança é que a gente podia ir despreocupada para a rua, brincar na rua, não tinha problema. Mesmo quando os ciganos acampavam ali perto, não tinha problema. Nós podíamos ir para a escola sem acompanhar, sermos acompanhadas por papai ou mamãe, como hoje em dia. Hoje em dia tu não solta uma criança na rua, né? Então, a vida era tranquila, não existia maldade. Tudo era tranquilo. Bom, sei lá, eu critico muito, hoje em dia, a violência, porque acho, assim, a liberdade das pessoas é tirada por causa da violência. Você tem medo. Você não anda mais em lugar nenhum tranquila. A insegurança é um problema sério na sociedade em que vivemos. Agora, dona Brigitte, a senhora falou há pouco da escola. A senhora estudou aonde no ensino? Colégio Sagrada Família. Eu comecei no Jardim de Infância no Colégio Sagrada Família e terminei o ginásio lá. Eu sou ginasiana. Eu imagino que era naquela época em que... Naquela época era só meninas? Ou já tinha meninos também estudando? Só meninas, só meninas. Porque tinha uma época nos colégios em que as meninas sentavam do lado e os meninos do outro. Não, não.
Acontece o seguinte, Sagrada Família era de meninas e o Santo Antônio era dos rapazes, né? A única coisa em comum era o ônibus escolar, onde meninas e rapazes iam juntos para o colégio. E nesse trajeto que a senhora disse que não precisava de acompanhante e não era muito longe para ir até a escola, a rua já era pavimentada naquela época? Não, a Rua São Paulo era uma poeira só e buracos. A Rua 15, sabes que eu não me lembro, né? Mas eu acho que a Rua 15 também não era calçada ainda. A gente está aqui para relembrar a sua história, mas lembrar um pouquinho da história de Blumenau. E a senhora fala dos pontos, das ruas, do colégio, e eu penso aqui, imagino que o telespectador também tenha curiosidades. Por exemplo, quais eram os pontos do comércio? O que a sociedade blumenauense fazia naquela época em termos de divertimento, de ocupação? Bem, nós íamos à matinê aos domingos. Eu vou começar pelo domingo. Só existia Cinebush. Então, íamos no Cinebush, matinê das 2 horas, quando crianças também íamos sozinhas. Não precisava ninguém ir junto. Depois passamos aí na matinê das 4h30, quando a gente já era mocinha, e à noite nós começamos a ir quando a gente já tinha namorado. Só que aí a mamãe ia junto. Ah, tinha todo um cuidado, Sim, né? a mamãe não deixava a gente sozinha. Papai não mas tinha um limite de idade ou já uma menina moça? Não, menina moça, 17, 18, 19 anos. E olha que na época se casava cedo, pelo menos as moças, né? Não, eu casei com 22, minha irmã também com 22. Eu falo muito na minha irmã que nós somos muito amigas e sempre estivemos juntas. Tá vendo, Brigitte? Nós falamos há pouco e a senhora enfatizava que a sua história já era conhecida. E quando a senhora fala no Cinebush, para muita gente, já com 20 anos de idade, a gente precisa dizer o que era o Cinebush, né? Porque já não existe mais, né? Cinebush, só existe o prédio. Está lá ele, nem sei se ele é de alguma utilidade, se tem alguma coisa lá, eu acho que não. É uma pena. Mas o seu Frederico Guilherme Busch estava em todas as sessões, ele via todo mundo que entrava. O genro dele, o seu Sampaio, né? Também. Então, os proprietários estavam sempre lá. Era muito bom. Era muito bom. E o comércio? Comércio. Casa Paiters, Casa Birger, Casa Maias, que também... Tudo coisa que já não é mais. Mas além de vestuário, tinha aqueles armazéns que se comprava de secos e molhados? Ah, sim. E aí, então, tinha as vendinhas, né, onde se comprava. Na minha região, por exemplo, aí no bairro Vitor Conder, tinha um monte de vendinhas. Na Rua São Paulo, na Rua Paraíba, em cima, na esquina, no início da Velha, o Vaise, Zeredo, Soares, sei que era assim, muita gente, muitos armazéns. E também comprava-se em caderneta, né? Marcava na caderneta e pagava final do mês. Final, tudo na confiança. Na confiança. E todo mundo pagava em dia. Sim. E depois tudo a granel. Feijão em saco, batatinha em saco, cebola em saco, né? Querosene no litro. Sim, Olha que interessante. E padaria, por exemplo, essas coisas, ou ainda se fazia o pão em casa? Fazia pão em casa, mas perto de casa tinha uma padaria. Na Rua Desembargador Pedro Silva, que é antes da Rua Paraíba, hoje em dia antes da Eugen Fouquet, nos fundos tinha a padaria do seu Crambo. E quando ele fazia pãozinho de manhã cedo, aliás, a região toda cheirava o pãozinho, né? Coisa boa, né? Cheiro de pão fresquinho, e de carrocinha, ele entregava o pão, a gente deixava a sacola pendurada na porta, no trinco da porta,
E ele sabia, ou a gente marcava no bilhete, mamãe marcava quantos pães queria e ele botava lá dentro. E assim funcionava, por exemplo, para algumas famílias, o leite. O leite do frigor também vinha assim, vinha em garrafa. E aqueles produtos, porque naquela época a produção agrícola aqui no município tinha espaço para isso, né? Sim. E aí as pessoas colonos traziam mantimentos da colônia para vender para quem morasse aqui na cidade. Sim. A companhia Jensen, o carro deles vinha de madrugada e trazia o leite em garrafas de vidro com champinhas de alumínio. Essas champinhas eram lavadas, colecionadas e delas era feito panelas de alumínio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta daquela época, que a senhora falou que havia todo um cuidado da mãe, do pai, principalmente na época das moças iniciarem o namoro. E a moda? Mudou muito? A moda se renova, assim? O que as moças vestiam na época? Imagino, mais vestido do que calça? Sim. Ou já tinha algumas que usavam calça? Não. Eu lembro, eu usei pela primeira vez calça comprida em 1948, quando nós fizemos uma excursão para o Spitzkopf. Então, ali usei calça comprida, mas eu fui uma das poucas, porque as outras não usaram. Era hábito mesmo, vestido, saia, essas coisas? Vestido. Bem, a moda. Ontem eu ainda estava falando com uma senhora, né? Eu digo, a roupa. Eu tenho calça pantalona com boca de sino e coisa. Então ela disse, mas está voltando tudo. Eu digo, está tudo guardado no armário, não se usa porque não está fora de moda. Aí eu digo, tudo é cíclico. As modas que já foram voltam um pouco renovadas, mas enfim, elas voltam. A mulher trabalhava bastante, muitas vezes, como a senhora disse, por causa da sua mãe, dona de casa, né? Mas aquela vaidade feminina sempre existiu, né? Imagina, cuidar do cabelo, da unha. Sim, Só sim, que, com certeza. Certamente, não com tanta possibilidade como hoje nos salões de beleza, né? Não. Naquela época, a cabeleireira vinha de bicicleta em casa. Sim. Ela atendia as clientes dela em casa. Imagino quando se fazia esse trabalho de arrumar o cabelo, unha e coisa, numa festa, né, onde a família era grande, muitas moças, mulheres em casa, o trabalho que dava, né? Porque tinha também que deixar a roupa em dia, preparada. Ainda era o ferro com brasa quente dentro? Não. Já era elétrico. Mas muitas passaram por essa fase, né? Pode ser. Agora, nós em casa não tínhamos com brasa. A senhora morava praticamente no centro, né? Brigitte, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para continuar essa conversa. E eu quero falar um pouquinho sobre os seus livros, o seu trabalho também na Sociedade Evangélica das Senhoras de Blumenau e outras atribuições aí que a senhora se ocupou e por muito, né? Pode ser? Pode. Brigitte Fouquet Rosenbrock é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a senhora Brigitte Fouquet Rosenbrock.
Fouquet, de origem da família, né? Rosenbrock, porque a senhora herdou do marido. Sim. Fouquet é o meu nome, Brigitte Fouquet, meu nome de solteira, né? Nasci Fouquet. E Rosenbrock, claro, casada, né? Com o saudoso Nelson Com Rosenbrock. Nelson Rosenbrock, o homem do picape da frigideira. Aliás, como ele sempre dizia, o homem mais bonito de Blumenau. Ainda E a senhora não pode negar isso, né? Não. Ainda tem hoje gente que, quando me encontra, ela diz a mulher do homem mais bonito de Blumenau. Ele falava o Alain Delon, né? Interessante. Ele era... Mas foi para o seu tempo, um homem que fez história. Sim, com certeza, com certeza. E ajudou a construir outros profissionais do rádio que também fizeram história. Sim. É que muitos jovens passaram pelas mãos dele. Por exemplo, na RBS, do meio-dia, os dois, o Alexandre José trabalhou com o Nelson, começou lá, não sei o nome do outro rapaz. É o próprio Joelson. Que está Joelson também. Mas os dois trabalharam naquela época, até eu estava lá, na Nereu, né? Na reta final aí do Nelson fazendo o programa. Pois é. Agora... Mas a história do Nelson, ela se identifica muito com a Rádio Clube, né? Sim, porque o Nelson foi durante 26 anos gerente da Rádio Clube. Então, ele começou aqui em Blumenau, na Rádio Clube, e ele fez nome em 1961, numa enchente de novembro, que ele ficou 72 horas no microfone. E depois disso, porque não tinha plantão ainda de outras pessoas, revezamento, ele esteve lá com o técnico de som nessas 72 horas, atendendo os telefonemas das pessoas necessitadas. E aí ele foi homenageado pelo Lions ou pelo Rotary, sei lá, recebeu medalha e troféu pelo trabalho que ele fez. E depois disso é que ele se tornou conhecido. Até então ele era meio apagado. Ele era natural de Brusque, né? Sim. E ele fez muita coisa no rádio, né? Por exemplo, futebol. Entrevistou Pelé, isso ele me contou em vida, e tantas transmissões de seleção brasileira e de jogos dos times de Santa Catarina, no Rio de Janeiro. E eu falava que ele fez escola, o Sestren era discípulo dele, por exemplo. Né? Trabalhou também com o saudoso Teresora Júnior. Mas, enfim, fez história. E como é que, só para a gente ser breve, como é que a senhora conheceu o Nelson e que terminou terminou em casamento, né? Sim, por telefone. Acontece o seguinte, que A senhora deve ter se apaixonado pela voz dele, então, né? Eu acho que foi alguma coisa recíproca, né? E, sabe, as coisas não acontecem por acaso. É para acontecer mesmo. Eu telefonava, tinha um locutor que fazia o programa à tarde, e pedia música e trabalhava, limpava a minha casa, porque de manhã eu lecionava. E aí, então, um dia entrou um locutor novo. Eu telefonei, pedindo música, mas eu não telefonava todos os dias, de vez em quando só. E também com esse locutor novo, então era Nelson Rosenbrock. Ele vinha de Itajaí. E aí, então, eu alguns dias não liguei, e quando eu liguei outra vez, ele disse assim, por que você deixou de ligar os dias todos? Tipo, nem me dei conta que eu não liguei, né? Ele começou a dar em cima de mim e eu caí. Ficaram juntos quanto tempo? 44 anos. Que legal. Mas quando nós nos unimos, ele era separado, não era divorciado ainda. Eu era separada, não tinha filhos, ele tinha 4. E ele
fugiu o que eu ia dizer. Não, ele era separado. Sim. E a senhora também, aí se uniram. Sim, mas não tinha, a gente não podia casar, né? Porque não tinha divórcio. O divórcio só entrou em 78, graças ao Nelson Carneiro, que lutou uma vida toda para introduzir o divórcio aqui no Brasil. E quando saiu o divórcio, nosso filho já tinha quase 15 anos. Tanto que o Nelson e eu fomos o primeiro casal de divorciados a casar na Igreja Luterana Centro. Olha só. E quem nos casou foi o pastor Pisque. E cerimônia bem íntima, mas foi muito, muito bacana. A senhora também foi professora? Fui. Na Barão? Barão teve início em 1953 e em 50 a dona Ilse dava aula, dona Ilse Schmieder, no primeiro ano em 53. Meu irmão, inclusive, foi um dos primeiros alunos da turma. Depois, em 54, a dona Ilse me chamou e disse: Brigitte, você tem que assumir o segundo ano, porque aí ela dava aula para o primeiro e para o segundo. Um de manhã e outro à tarde. O segundo ano à tarde e o primeiro ano no período da manhã. Preciso me internar, diz ela, eu tenho que fazer um tratamento de 3 semanas e você vai me substituir. Eu disse, eu não sou professora, o que eu vou fazer? Você vai dar conta. E ela me deu assim, realmente, ela tinha muita confiança em mim. E eu todo dia depois da aula, eu fui lá com a cara, arrisquei, né? Pior é que meu irmão era da turma, e meu irmão era sapeca, e meu irmão fez a turma saber que eu não sou professora. Mas eu, depois das aulas, eu ia todo dia no Hospital Santa Catarina. Na época, ainda não tinha a Rua 7 de Setembro, não tinha aquela ponte, o prolongamento da 7 de Setembro para poder ir no hospital. Tinha que dar a volta, passar pela Rua das Palmeiras. Então, eu ia todo dia lá e ela me dizia, faz isso, faz aquilo, e eu fui fazendo, né? Bem, saí mais ou menos. Tanto que, uns anos depois, ela me convidou para assumir o pré-primário e eu assumi. Fiquei quase 5 anos no pré-primário. Mas a senhora ficou um bom tempo lá, desenvolveu outras atividades. Eu quero aproveitar o tempo que nos resta ainda, porque a senhora tem uma identificação muito grande com a Sociedade Evangélica das Senhoras de Blumenau. Sim, né? Sociedade Evangélica de Senhoras de Blumenau. E esse é um trabalho voluntário que a senhora e outras parceiras fazem Sim. há muito tempo, né? Sim. E isso realmente é uma coisa que me realiza, gosto disso. No começo era maternidade, depois lá onde existe o Lar Elspeth Köhler hoje em dia, o lar existe desde 1982 e adaptamos o prédio da maternidade, a maternidade mudou para o Hospital Santa Catarina e adaptamos o prédio para um lar de idosos e este lar de idosos, então, inicialmente abrigava 32 pessoas, foi ampliado depois para 64 e hoje abriga 80 pessoas porque tem mais um prédio. Aliás, mas não está todo lotado, ainda tem vaga, naquele prédio que é um lar vivencial. As pessoas têm o seu apartamento lá, mas é muito bacana. E a senhora se sente bem fazendo esse tipo de trabalho, essa ajuda ao próximo, né? Sim, eu gosto disso e isso é uma coisa isso está dentro de mim, desde sempre, porque mamãe participava também, eu ia com a mamãe, quando criança, depois fui, para mim aquilo lá é a extensão do meu lar. Nós temos aqui, 4 exemplares, mais essa revista, né? O que a senhora coloca nos livros e
isso que nós acabamos de conversar até agora? O que mais? O que mobiliza, motiva a senhora, além de fazer esse trabalho voluntário, ser também escritora? Documentar essas ações? Sempre gostei de escrever. E eu fazia poesias e escrevia, botava na agenda. Escrevia histórias, botava numa agenda. E foi quando o Nelson faleceu que o Joelson veio lá no hospital e disse: Dona Brigitte, a gente vê que o seu Nelson está chegando ao fim e nós queremos fazer uma homenagem para ele quando acontecer. Eu acho que isso foi 2 ou 3 dias antes do Nelson falecer. Aí eu disse: o que eu vou fazer? Eu digo: bem, eu fiz uma poesia aqui. Li a poesia para ele e disse ele: essa eu quero. Levou para a rádio e quando o Nelson faleceu, leram essa poesia, mas passaram para o Jornal de Santa Catarina também, que publicou. E aí a Cíntia Lopes, a escritora, leu a poesia. Ela, na época, era professora da SELV, o meu filho Marcelo também. E ela disse para o Marcelo: Marcelo, essa poesia foi tua mãe que escreveu? Aí o Marcelo disse: minha mãe tem muita poesia, ela gosta de escrever. Então a Cíntia quis vir aqui, veio mesmo para ver o que eu tinha. Aí ela disse: isso não pode ficar numa agenda, isso nós temos que publicar. Então, a grande incentivadora de eu ter publicado o meu primeiro livro foi a Cíntia Lopes. E o primeiro é intitulado O Meu Eu. Depois mais O Meu Eu, por quê? Porque eu me exponho. Os outros títulos... Depois o outro é Encontros Não Marcados, o outro é Luzes da Memória e o quarto é Mais Uma Vez. E essa revista aqui, então, o Centenário da Sociedade... Isso aqui é o Centenário da Sociedade Evangélica. Sociedade Evangélica foi fundada em 1907, em 2007 foi o centenário. E aí saiu este livro. O pastor Piske escreveu a primeira parte, aliás, grande parte do material quem nos deu foi a dona Ellen Follmer. E eu escrevi a segunda parte do livro. E esse livro aqui é muito bem aceito. Então, eu escrevo de 57 a 2007. Então, Brigitte, como é interessante, mesmo que a senhora tenha sido incentivada um pouco tardiamente, colocar essas belas histórias de vida sua, dos seus amigos, do Nelson, né? Vale como fonte de pesquisa e de conhecimento daqueles que gostam da nossa história, né? Para dar também continuidade. E a senhora fez tantas coisas, continua fazendo, a família fez parte também da empresa Kremer por muito tempo. Sim. Né? Pena que o relógio manda a gente embora, né? A gente começa a conversar, o tempo urge. Sim, o tempo corre, né? Querida, mais uma vez eu te agradeço pela gentileza de nos receber aqui na sua casa e contribuir contando um pouco da sua vida, da sua história, à nossa gente lá de casa. Claro que teria muito mais coisa para contar, né? Mas fica para a próxima. Porque na passagem da minha vida eu vivi muita coisa. Né? Com certeza. Querida, muito obrigado, hein? Tudo de bom. Não. Brigitte Fouquet Rosenbrock foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.